Som, bom dia. A gente tem que abrir mais as janelas aqui do lado, por favor. Acho que tem bastante essas 4 janelas fechadas aí. Obrigado. Na última mensagem dessa série, nós vimos Jesus contrastando o caráter arrependido da mulher pecadora com o caráter endurecido do religioso soberbo, lá em Lucas 7, 36 a 50. Aquela mensagem nós vimos que respeito por Jesus não significa compromisso com Ele, que compromisso com Jesus inicia com a conversão, que se inicia com profunda contrição e arrependimento pelos pecados. Que contrição e arrependimento pelos pecados só existem quando percebo que não tenho como resolvê-los perante Deus e mereço morrer, como a gente acabou de cantar aqui. Ninguém vai salvar a si mesmo, a gente não tem poder para isso, a Bíblia fala nem interesse, na verdade, a não ser que Jesus nos toque o nosso coração. E quando percebo quem sou perante Deus, também percebo que Jesus oferece salvação a qualquer pessoa, até mesmo alguém como eu. Vamos ver 3 versículos, vamos ver se a gente consegue, são 10 e 19. Então, vamos ver 3 versículos, capítulo 8 de Lucas, de 1 a 3. Lucas 8, de 1 a 3. Que nos ensina que seguir a Jesus é servi-lo, ok? Muito simples, mas profundo, porque é a palavra do nosso Deus. Essa passagem de Lucas 8, ela, não só na Bíblia aqui, mas ela, na parte cronológica, acontece exatamente depois desse episódio com a mulher pecadora que Jesus tinha ministrado ali na casa do fariseu, de Simão. Então, o que acontece aqui também é uma explicação do que aquela mulher tinha feito em relação a servir Jesus, da maneira como ela fez ali no texto que a gente já viu. E nós vimos na mensagem passada que Jesus declarou que a evidência dessa mulher estar perdoada, não a causa, mas a evidência, era justamente a sua demonstração de amor ao Senhor Jesus, certo? Então, em Lucas 8, de 1 a 3, mostra que Jesus se dedicou ao Evangelho. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Jesus, por meio de priorizar a pregação, o ensino, de diversas formas, por isso são usados textos, palavras diferentes aqui, pregar, ou anunciar, ou ensinar o Evangelho, ele estava também ensinando a seus discípulos que esta também devia ser a prioridade das suas vidas. Por isso que o ministério deles foi exatamente a continuidade do que o Senhor Jesus começou a fazer. Lucas fala do que o Senhor Jesus começou a fazer, e Atos mostra o que Jesus continuou a fazer por meio dos seus apóstolos e por meio da igreja. É isso que a Bíblia diz, não é? Jesus pregava o Evangelho onde as pessoas estavam, normalmente durante o dia, na cidade, trabalhando ali, comercializando os seus produtos, e também para onde elas voltavam, para as aldeias, ok? Então Jesus, nesse momento da sua vida, e na verdade no seu ministério, houve uma concentração como um pregador itinerante, que se fosse o dia de hoje, eles exerceriam seu ministério, tanto nas cidades, na zona urbana, quanto na zona rural, nas aldeias, ou qualquer lugar onde tivesse pessoas. É o que Jesus faria, porque foi isso que ele fez. Ali, concentrando com o seu povo, que era o foco do seu ministério. Mas ele vivia com os seus discípulos, andando em qualquer lugar onde tivesse pessoas que tinham que ouvir a mensagem do Evangelho. Isso foi algo que não que Jesus inventou,
Por isso que o nosso ministério também não é uma decisão, o que a gente vai fazer com a nossa vida é uma extensão do que Jesus fez, mas Jesus mesmo foi enviado. Em Lucas 4:43, você está aí? Isso. Ele, porém, lhes disse, que a gente já viu esse trecho, né? É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso que eu fui enviado. Que é a palavra que a gente usa para falar sobre missões, ok? Enviado com uma missão, é o que significa essa palavra. Jesus foi enviado pelo Pai para fazer exatamente o que ele estava fazendo, e da mesma forma nós, ok? Em João 17 ele fala que nós, a igreja, nós fomos salvos por Deus, não somos desse mundo, fomos retirados desse mundo e enviados ao mundo com a mesma missão, a mesma mensagem. Então, proclamar o evangelho do reino de Deus, é o que Jesus fazia. E no evangelho de Lucas é muito interessante porque esse termo proclamar, ele é usado mais no aspecto público, de forma mais pública, ali como a palavra é como um arauto, né? Como alguém que numa praça, diante de uma multidão, proclama as boas novas do evangelho do reino. E o termo usado em seguida, que na verdade é intercambiável, mas o termo evangelizar, que é outro verbo que aparece aí, geralmente no evangelho de Lucas é usado de uma forma mais particular, uma ministração mais pessoal às pessoas, ok? Pessoal às pessoas é legal, né? Mas de maneira mais individual, de aquela ministração ali, as necessidades, conversando com alguém. Você vê no evangelho de Lucas acontecendo diversas vezes dessa forma. Tem os versículos, tá bom? Está no material que vai ser enviado. Por que o evangelho do reino? São as boas notícias de que a presença do rei, Jesus estava ali, presente, tornava próximo o domínio de Deus sobre a terra, em cumprimento de muitas profecias do Antigo Testamento. Agora, os pré-requisitos para a entrada do reino incluíam arrependimento, justiça, fé simples, uma fé como uma criança que cria no que o Senhor Jesus falou e fez, e é isso aí que precisa, ou, em resumo, o que Jesus conversou com Nicodemos, que é o quê? Lembra a pergunta de Nicodemos, o que eu vou fazer para entrar no reino de Deus? Ele falou, você precisa nascer de novo. Então, resumindo, o novo nascimento é a entrada no reino de Deus. Por ter o povo rejeitado esses requisitos, Cristo indicou que seu reino terreno não viria imediatamente, é o que ele explica lá em Lucas 19, que Deus quiser a gente vai ver desse trecho, que é usado de maneira indevida por amilenistas, para falar que está vendo, o reino de Deus não é aqui, é só ler os versículos seguintes, que a gente vai ver que sim, Jesus adiou o seu programa por causa da rejeição da nação, ok? Mas em versículos seguintes mostra que o plano é justamente o reino de Deus na terra mesmo. E Jesus então fala que esse evangelho do reino, entretanto, será novamente proclamado durante o período da grande tribulação, logo antes do retorno de Cristo para estabelecer o seu reino sobre a terra, ok? E nesse período está o que acontecendo aqui? A igreja. E ela vai ser arrebatada para justamente o evangelho do reino voltar a ser pregado para quem? Para o mesmo grupo que tinha que ouvir o evangelho daquele rei. Quem é o rei dos judeus? Jesus. Então, por isso que o evangelho do reino foi pregado para o seu povo rejeitou. Agora o evangelho que nós pregamos é o evangelho da graça de Deus, que tem a ver com a igreja, e o evangelho do reino vai ser pregado novamente para o povo judeu, porque na tribulação só vai ter gentios e judeus não convertidos ali, e a igreja não vai estar mais lá. Ok? Então Jesus concentrou seu ministério se dedicando ao evangelho, pregar o evangelho e ministrar as pessoas ali. E os discípulos? Os discípulos dedicaram a Jesus, a aprender, a serem treinados. Só mais tarde Jesus começa a enviar os discípulos a fazer o que ele fazia, depois ele perceber que eles tinham condições de começar, no seu treinamento, para imitar o que ele fazia. Então, o trecho 2 e 3, Lucas 8, 2 e 3 diz, e os 12 iam com ele. Eles não faziam exatamente o que Jesus fazia, mas eles acompanhavam Jesus. Quem mais acompanhava? Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa,
procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Então, nesse momento, o grupo de discípulos era composto por dois grupos. Os 12 apóstolos, escolhidos para serem treinados e exercer o mesmo ministério que Jesus exerceu, como está em Lucas 6,13, agora nesse trecho também aí Lucas 9, né? Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao saíres daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra ela. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho, efetuando curas por toda parte. Exatamente o que Jesus fazia, certo? E quem é a outra parte do grupo que compunha os discípulos? As mulheres que os acompanhavam. Mulheres que tiveram, segundo o texto, as suas vidas transformadas pelo ministério do Senhor Jesus, que foram, como diz aí, curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Então tem umas coisas muito interessantes aqui. O ministério de Jesus, né, já viu, resumido, percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Percebe? Eu quero que você preste atenção. Doenças e enfermidades. Por que será? Doenças e enfermidades. Para nós não é a mesma coisa? Mas vamos entender umas coisas interessantes aí. Deus quiser, né? A palavra curar é termo grego terapeu, de onde vem a nossa palavra terapia. Ela tem 2 significados básicos. Servir, realizar um serviço em relação a alguém, e o que a gente costuma pensar em primeiro lugar, sarar, curar, restaurar a saúde. O texto diz que essas mulheres foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Elas tiveram uma terapia em relação ao que acontecia, a influência delas sobre espíritos malignos e também sobre enfermidades. Curadas de espírito maligno, a gente já viu, inclusive no Evangelho de Lucas, né? Que significa que elas foram libertas da influência ou da possessão demoníaca, como o próprio exemplo de Maria Madalena, o texto fala aqui. Ela tinha 7 demônios no corpo dela, e ela foi liberta disso. E a gente vê que quando Jesus fazia isso, ele fazia isso instantaneamente, com uma palavra, mandava aquilo acabar, aquela influência ou possessão, e aquilo se resolvia. A pessoa não ficava rolando na frente dos outros, ela não ficava dando espetáculo, não ficava falando, conversando com a mãozinha para trás, isso não acontecia, ok? Jesus falava, sai agora, e saía agora, e não tinha que pagar por isso, não tinha que dar entrevista, tá certo? Só ele mandava e aquilo acontecia. Esse é o ministério de Jesus, né? Então, agora, curar de enfermidades significa que elas foram, como o texto, como a palavra diz, né? É um significado mais amplo, ok? Porque a palavra enfermidades, existem algumas palavras no Novo Testamento que são traduzidas às vezes como enfermidades, como doença, tem algumas que só são traduzidas como doença física. Mas essa palavra que está aqui traduzida, enfermidades, ela tem um significado bem amplo, que se aplica tanto ao corpo de uma pessoa, quanto à alma, ao seu aspecto material e o seu aspecto imaterial, que é a palavra escolhida aqui. Então, os significados possíveis e o contexto, né, o texto vai decidir qual que a gente pode usar, então não são todos, nunca é assim que a gente estuda a Bíblia, certo? Então, o que Jesus está falando aqui, o que Jesus está falando ali, o que está acontecendo no Novo Testamento, qual é o contexto da passagem, ok? Então, tem que ver cada passagem para você perceber qual é o uso correto desse leque de possibilidades dentro do significado dessa palavra, do campo semântico da palavra, ok? Então, essa palavra aqui, enfermidades, ela pode se referir ao corpo,
Nunca as mesmas coisas, certo? As duas coisas, mas ela pode se referir, dependendo do contexto, à questão do corpo físico, que tem a ver com fraqueza natural ou fragilidade, saúde debilitada ou enfermidade. Então, às vezes é usada dessa forma. Mas a mesma palavra é usada muitas vezes para falar da cura da alma de uma pessoa, ok? Que o significado abrange isso aqui, ó, falta de força e capacidade requerida para entender algo, ou fazer coisas grandes e gloriosas, ou reprimir desejos corruptos, ou suportar aflições e preocupações. Não é interessante? Com a Bíblia abrange tudo isso. Então, a Bíblia faz uma distinção entre o que é simples doença orgânica, daquilo que envolve outros aspectos da alma, o comportamento da pessoa, e o ministério de Jesus e dos apóstolos tratou de tudo isso, ok? E lembra, porque às vezes a gente lê a Bíblia e acha que, porque o texto está ali, Jesus fez isso e fez aquilo, ele usou ou gastou o mesmo tipo de tempo, não foi isso que ele fez, porque a própria Bíblia, o Evangelho de João, fala que Jesus fez tanta coisa e gastou sua vida de uma maneira tão ampla, de multiforme a graça de Deus, assim, que não dá para registrar tudo o que ele fez. Seria o quê? Seria uma enciclopédia, manuais e manuais do que Jesus fez durante sua vida e seu ministério, em 30 anos de ministério, né, em 33 anos de ministério. Então a Bíblia faz essa distinção. Olha que interessante, Mateus 8,17, quando é aquele trecho que vem lá de Isaías, fala assim sobre Jesus: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades, essa palavra aqui usada, e carregou com as nossas doenças. É uma outra palavra usada, que é só usada dessa forma de coisa física no Novo Testamento, ok? Agora, olha que interessante, Romanos 6, a mesma palavra aqui, enfermidades, é traduzida de maneira diferente aqui, ó. Falo como homem, por causa da vossa fraqueza, da vossa carne. Isso aqui é uma doença física? Não tem nada a ver. É a mesma palavra enfermidade, é o mesmo termo grego, mas ela se aplica a uma fraqueza, uma debilidade na sua alma, ok? Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim ofereci agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então agora, a ministração, a cura, se você quiser chamar desse jeito, para aquela enfermidade, não é simplesmente assim, pare de seguir esse pecado, eu te mando, eu te ordeno, né? O espírito da desobediência, não existe isso aí, certo? Jesus ministrou para curar as pessoas na sua alma, da onde derivava o seu comportamento. Elas precisavam aprender a segui-lo, a obedecê-lo, a tratar na sua vida da sua debilidade que o pecado causou, e não tinha a ver com coisa física, mas o mesmo termo é usado, percebe? O contexto, então isso vai mostrar que é uma coisa tem a ver com o físico e outra tem a ver com a parte imaterial, tá bom? Por exemplo, outro trecho, Hebreus 4,15, tem vários, tá bom? Mas o tempo não vai deixar a gente ver tudo isso aí, né? Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas ou enfermidades. E o texto está falando do quê? Do aspecto orgânico? Não. O texto está falando como a gente deve recorrer a Jesus quando a gente estiver sofrendo uma tentação em relação aos nossos pecados. Ok? É disso que está falando. Por isso que ele socorre a gente, vai nos instruir, vai nos ensinar a lidar com a nossa tentação, para que a gente não precise cair, viver no pecado. O sumo sacerdote intercede por nós, nos ensinando a lidar com a nossa vida, com o nosso comportamento, com nossos desejos, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deveria querer por seguir a Jesus. Enfim, é uma cura na nossa alma, o que Jesus nos ensina a fazer. Ok? Então, para que o ministério da igreja seja cristão, ele tem que ter, então, fazer a mesma coisa que Jesus fazia, e a mesma coisa que os apóstolos faziam,
seja o ministério pastoral, seja o ministério dos membros da igreja, por isso que tem ordens, mandamentos nas cartas do Novo Testamento, que tem a ver, por exemplo, aconselhai-vos mutuamente. Por quê? Porque é disso que se trata, certo? A gente precisa fazer a mesma coisa que Jesus fazia. Então, a gente tem que exercer as mesmas características do ensino, a pregação do evangelho e as curas, no sentido de ministrar as pessoas para elas lidarem com aquilo que está afligindo a vida delas. Okay? Ainda que não tenha o mesmo propósito de Jesus e dos apóstolos, que a Bíblia deixa bem claro, que para Jesus e os apóstolos havia um aspecto que não existe mais para nós, que era autenticar que a mensagem que estava sendo ouvida realmente era de Deus, e Deus usou os sinais de Jesus e dos apóstolos para mostrar que era de Deus o que estava sendo ensinado. Então, um trecho que a gente lê sobre isso, tem outros no Novo Testamento, mas Hebreus 2, de 1 a 4, por exemplo, fala sobre isso. Por esta razão, que ele está falando aqui, da validade, da suficiência, da inspiração da palavra de Deus, do fato dela ser de Deus mesmo. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando testemunho justamente com eles, esses que confirmaram, quem eram os apóstolos, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. E isso foi restrito ao ministério daqueles que caminharam inicialmente com o Senhor Jesus. Paulo fala sobre as suas credenciais lá em 1 Coríntios também, fala que fazia parte de ser apóstolo manifestar esses sinais, porque onde Paulo botava os seus pés, as pessoas questionavam, não, esse cara não é de Deus, aí ele falava assim, então vamos ver se é de Deus ou se não é. Então Deus colocou ali, nas ferramentas de Paulo, a capacidade de Pedro, a mesma coisa, né? Você vê o ministério, um paralelo exato, no livro de Atos, entre o que Pedro fez e o que Paulo fez também, okay? Mostrando, um representando o ministério dedicado aos judeus e outro aos gentios, que abarca a humanidade inteira, que cada um devia manifestar por meio de sinais, prodígios, para que seja o mesmo ministério de Jesus, e aqui as pessoas pudessem ter segurança, certeza, de que a palavra era o evangelho do jeito que Jesus pregou, e daí para frente a igreja acontecendo. Então o ministério, ele é abrangente, né? Desde orar pela cura física de alguém, que a gente pode fazer isso, é um mandamento inclusive, até ajudá-las biblicamente a tratar da relação do pecado, que pode ter essa relação justamente com a situação física que ela está sofrendo. É isso que a gente encontra em alguns trechos da palavra de Deus. Um trecho talvez mais conhecido seja esse de Tiago, né? Deixa eu ver, isso aqui? Isso, Tiago, né, que já estava aí. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Por que não para aí? Podia parar aí? Resolveu o problema, não resolveu? Só que, se for algo físico ou se não for, tanto faz, essa pessoa está lidando com aquela situação, ela precisa de ajuda para lidar. Mas por que eu estou desse jeito? Por que eu estou sofrendo isso? O que está acontecendo comigo? Então, e no trecho fala, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Deus decidiu relacionar essas coisas, porque, gente, fala a verdade, quando a gente está lutando com uma doença simplesmente física, um resfriado, começa a mudar sua rotina, você fica neutro naquilo? Você fica assim, beleza, é a vontade de Deus, posso fazer de qualquer jeito e vou continuar vivendo numa boa. Não é isso que acontece. Todos nós começamos a falar com Deus sobre aquilo, ou não?
Deveríamos, pelo menos, né? Por que está acontecendo isso? Está me prejudicando naquilo? Você começa a questionar um monte de coisa que está na Bíblia, e você e eu precisamos de ajuda para alinhar nosso pensamento, senão agora eu vou ter dois problemas. Um é a minha doença física, que eu não tenho muitas vezes o que fazer com aquilo, tem que esperar passar mesmo, tomar remédio, enfim. E a outra, que é pior, é o que eu estou fazendo com aquela situação que eu não tenho controle, porque agora eu tenho. O que eu vou fazer com aquilo? O que eu vou permitir os meus pensamentos irem para onde? Eu vou duvidar de Deus? O que eu vou fazer? Eu vou ir agora ter um atendimento com outra pessoa, porque Deus não está me atendendo? O que eu vou fazer? Né? Será que eu vou pecar? Será que eu vou piorar a minha situação? Né? E se eu piorar a minha situação, a Bíblia mesmo, o Salmo 32, por exemplo, fala que eu vou piorar o meu estado físico, inclusive. Porque não é o físico que comanda a alma. Já vimos isso aí quando estudamos sobre depressão, aquela série ano passado. É o meu interior que vai ser usado por Deus, se eu estiver bem com Ele, até para me tirar de uma situação da minha alma e me tirar, inclusive, de consequência que eu esteja passando física. Porque enquanto o problema do pecado não é resolvido, eu estou alimentando, inclusive, o psicossomatismo na minha vida. Eu estou sofrendo mais porque eu não estou lidando com o principal. Ok? E isso é reconhecido, a gente sabe disso, né? Não precisa ser crente para entender isso aí. Mas a Bíblia explica como é que funciona, né? Então, confessai, pois, vossos pecados uns pelos outros, aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. As duas coisas. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, Jesus teve o ministério de curar e de aplicar o Evangelho às necessidades das pessoas. E estas mulheres foram alvo do seu amor, que transforma a vida, é o que o trecho fala, né? Elas acompanhavam Jesus, elas tinham sido curadas, seja de possessão demoníaca, seja de qualquer coisa que elas estivessem passando, que a palavra de Javier é abrangente, e elas acompanhavam Jesus. Só que, em uma cultura patriarcal, como a de Jesus, as mulheres eram frequentemente maltratadas e desvalorizadas. Em contraste ao que era na sua cultura, o que acontecia ali, Jesus as acolhe entre seus seguidores. Isso parece ter sido incomum para um rabino. Ele, inclusive, era criticado por causa disso, né? Ele anda com essa mulher, com esses pecadores aqui, tudo. Parece que os rabinos tinham principalmente discípulos do sexo masculino. Ao longo de seu evangelho, Lucas destaca a preocupação de Jesus com as pessoas à margem da sociedade judaica. Até agora, através da vida de Jesus, Deus mostrou seu amor aos pastores, a uma mulher estéril, a uma camponesa, aos gentios, ao cobrador de impostos, aos cerimonialmente impuros, aos doentes e pobres, entre outros. Na passagem imediatamente anterior, que a gente já viu da mulher lá, lavando os pés de Jesus, Lucas relata o perdão e a aceitação de Jesus a uma mulher que poderia ter sido uma prostituta. Perto do final de Lucas, a ressurreição de Jesus é anunciada primeiro a um grupo de mulheres. Então essas mulheres acompanhavam Jesus durante o seu ministério. Elas estavam presentes na sua crucificação, elas prepararam o seu sepultamento, elas foram as primeiras a verem e testemunharem a ressurreição do Senhor. Como a Bíblia diz, o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente esse era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia, para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Os discípulos, nessa altura do campeonato, estavam aonde? Tinha tudo embora já, estão fugindo, já tinham fugido da cena. Os guardas romanos, que eles fizeram? Saíram fora também. Quem ficou ali? As mulheres. Lucas 23 diz: as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado.
Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana, que é citada também em Lucas 8, e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Que interessante, né? Elas foram usadas por Deus para renovar a fé, para falar: pessoal, vocês são os apóstolos, vocês precisam continuar fazendo o que Deus mandou vocês fazerem. Fala: nós vimos o Senhor, Ele está vivo. Deus escolheu usar essas mulheres que não deixaram, não saíram de perto do Senhor, nem quando Ele estava morrendo na cruz, nem quando Ele foi sepultado, e as primeiras que foram lá ver sua ressurreição, para serem usadas por Deus, como parte dos apóstolos voltarem, para você, agora precisa, então vamos lá ver também. Aí eles foram lá correndo, né? Ver o túmulo. E aí eles continuaram pela graça de Deus. Jesus teve que encontrar eles de novo. Falou assim: vamos voltar a fazer o que eu mandei eles fazerem? Vamos. Aí eles continuaram. Quem segue a Cristo tem o privilégio de servi-lo, percebe? Seguir o Senhor de perto, você vai ter sempre a oportunidade de servir o Senhor, que é o que elas estavam fazendo. Quem serve a Jesus tem o privilégio de conhecê-lo mais e melhor. E nisso, percebe, não tem distinção entre ser homem, mulher, isso, aquilo. Gálatas 4 fala que não precisa, essa distinção acabou na salvação. Ok? Mas não significa que a mulher ocupará o papel designado por Deus ao homem e vice-versa. Ok? Essas mulheres que seguiram e serviram a Jesus, não agiram com inveja dos apóstolos escolhidos por Ele. Por isso que elas não tentaram ocupar o lugar de ensino sobre os homens, ou realizar curas e milagres, e nem o pastoreio quando a igreja teve início. Agora, infelizmente, após algumas décadas do início da igreja lá, aconteceu a distorção de papéis, por causa da distorção doutrinária e da falta de disciplina em corrigir o erro nas igrejas, que fizeram com que algumas igrejas tivessem que receber uma mensagem do próprio Senhor Jesus, por meio dos apóstolos Paulo e do apóstolo João, que está registrado em 1 Timóteo, e também no João, em Apocalipse, a carta às igrejas, né? Lá a gente vê a repreensão em relação a mulheres que estavam querendo ocupar um lugar que Deus não designou para elas, e Deus não falou que elas não tinham papel, como a gente está vendo que elas têm um papel fundamental, ok? Então não vou projetar os textos aqui, por causa do tempo, né? O tempo inclusive já foi, preciso de mais alguns minutos, tá bom? Porque eu não posso parar a mensagem agora. Essas mulheres serviram a Jesus e aos apóstolos com o serviço, a palavra que elas serviam, elas ministravam, inclusive com as suas posses, ok? O verbo, prestavam assistência com seus bens, prestar assistência aqui é a palavra diaconel, da onde vem a nossa palavra diácono, ok? A palavra significa simplesmente aqueles que servem os outros, da maneira que Deus escolher. Significa que elas preparavam refeições, serviam as mesas, que é o que aconteceu lá em Atos 6, inclusive, né? Com os homens escolhidos por Deus para terem o ofício de diácono, ok? Davam suporte financeiro, de hospedagem, enfim, cuidavam
para que o Senhor não precisasse se preocupar com essas necessidades e ele pudesse se concentrar em pregar o evangelho, curar as pessoas, ministrar elas, aplicar o evangelho à vida delas. Então o ministério delas era se preocupar com as necessidades dos outros. E isso é considerado por Deus como uma das maiores evidências de um caráter semelhante ao de Jesus. Como é que a gente sabe disso? Porque está aí, né? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento ou atitude que houve também em Cristo Jesus. Foi exatamente o que Jesus fez com a vida dele. Percebe? Que privilégio, né? Então a gente vê o exemplo dessa mulher que estava ali, Joana, né, esposa de Cusa, que era um procurador, alguém que tinha muito acesso, tinha um alto salário, tinha um alto acesso ali, era administrador do rei Herodes, e essa mulher seguia e servia a Jesus, ela e outras, com os seus bens, inclusive. O verdadeiro empoderamento feminino, percebe? Está em compreender o seu papel designado por Deus e servir a Jesus conforme esse papel e suas possibilidades. É isso que elas faziam com a vida delas. Não tem nenhuma frustrada aqui, ninguém tem nenhuma querendo ocupar um lugar que não é delas, ok? Elas estão contentes, estão seguindo a Jesus ali, sabendo que estão fazendo a vontade de Deus, como os discípulos faziam também de outra forma, ok? O verdadeiro ministério de uma igreja local é composto e fortalecido pelo trabalho de cada parte, em união, segundo a sua função estabelecida por Deus. Um dos trechos que a gente já conhece, né? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então a gente entende que Deus encara o trabalho feminino e o trabalho masculino como serviço a Ele. Muito avanço missionário na história da igreja, ao redor do mundo, foi realizado pela iniciativa das chamadas sociedades missionárias femininas, não é? Muitas das quais existem até hoje como suporte da obra de Deus no mundo. Por exemplo, lembra quando Aaron e a Paula estavam orando para completar o valor do avião que ele precisava pagar? O que Deus usou? Uma da sociedade feminina, batista regular, chama Cybres, né? Elas levantaram a oferta daquele ano, que foi quase 50 mil reais, não lembro, por aí, para completar o valor que faltava, e hoje nosso irmão, sua irmã ali, missionários no norte do país, podem continuar servindo, enviando mais missionários, enfim, porque Deus decidiu usar uma sociedade missionária feminina, ok? Lembra como é que a gente finalizou uma etapa aqui desse prédio importante, na construção do edifício, quando a gente chegou num ponto aqui, não estava nada construído ainda, mas estava, o que a gente vai fazer, né? Orando, fazendo aquela campanha, chegou no momento, né? Os mais antigos lembram que chegou no momento assim, acabou o dinheiro. O que Deus fez? Deus levantou uma senhora, lá nos Estados Unidos, que era de uma das igrejas mantenedoras do Calvo e da Carol, e ela numa oferta ajudou a terminar o que estava faltando aqui. Foi isso que aconteceu, né? A gente fez a nossa parte, aquele sacrifício. Eu estava conversando com uma pessoa no DNA ontem, a gente fez aquela campanha, lembra? Bloco a bloco, cada bloco na época custava R$1, e foi levantando parede, aquele negócio, né? Mas falou assim, chegou um momento e falou assim, e agora? Agora Deus falou assim, vou levantar uma senhora lá na outra América para falar assim, agora termina o prédio aí, faz até essa etapa o que é necessário. Esse piso que você está pisando hoje, sabe, lembra que era cimento queimado aqui? Como é que foi colocado aqui? Foi colocado aqui porque duas irmãs da nossa igreja, que ganharam desses prêmios no ano lá de 2000, e não lembro mais, né?
mas não faz diferença? Faz diferença que elas ganharam um prêmio, um carro, acho que foi Shopping Dom Pedro, e elas vieram falar com a gente o seguinte: a gente não quer ficar com isso aqui. E elas venderam esse carro, e isso foi usado para a gente ter esse piso que a gente usa hoje. Deus usa quem Ele quiser, quem se coloca perto dEle, tem o privilégio de ser usado por Deus e ver a sua vontade sendo feita, não é? Qualquer pessoa, homem ou mulher, que compreende e crê no que Jesus fez por ela, qualquer pessoa, terá prazer em participar com sua vida e recursos para que Jesus seja conhecido e exaltado por meio do Evangelho, da igreja, dos discípulos que fazem discípulos. Amém? Senhor Deus, agradecemos porque o Senhor decidiu na Tua Palavra colocar essa passagem que mostra que nós nas Tuas mãos, não importa quem nós somos, fomos criados pelo Senhor sem erro algum, para ocuparmos um lugar que o Senhor designou para nós, dentro da Tua vontade, para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja conhecido, para que a Tua vontade continue sendo feita, para que a única instituição que vai permanecer de pé, enquanto o Senhor quiser, a Tua igreja, que nunca vai falir nesse mundo, seja usada pelo Senhor, sustentada pelo Senhor, usando os meios que o Senhor decidiu, que são as pessoas que o Senhor salvou, com tudo que elas são, com tudo que elas têm, para que o Seu nome vá para frente. Nós te agradecemos por isso, agradecemos porque o Senhor tem nos dado a Tua palavra e tem nos ensinado a obedecê-la, e a gente pode ver ao longo da história dessa igreja o privilégio que é sermos conduzidos pelo Senhor de maneira bíblica, ainda que nós não somos nada, mas o Senhor é fiel, e o Senhor nos corrige e nos ensina para que a gente viva somente do jeito que a Tua palavra nos dá essa autorização. Nos ajuda a continuar nesse caminho e ter o privilégio de continuar fazendo o Senhor conhecido aonde o Senhor quiser por meio da nossa igreja, e por meio da nossa vida e de tudo que o Senhor coloca na nossa mão. É o que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Intervalo que já é 11 horas, mas vamos ter uns minutos, tá bom?